Amados, quero pedir a você, por favor, eu queria fazer um convite a você, não é uma imposição, fazer um convite para você. Eu sei que você tem, e é muito mais fácil de carregar, a Bíblia aí, né, num celular, num tablet, qualquer coisa assim, né? Mas eu gostaria de pedir a você uma coisa, de você vir com a sua Bíblia na igreja, a Bíblia física, no papel, sabe? A gente tem que acostumar, porque a isso, porque infelizmente a gente está perdendo esse costume, e é um costume legítimo, é um bom costume, sabe? E além disso é um testemunho de que nós servimos ao Senhor sem você precisar falar absolutamente nada. A pessoa que te vê com a Bíblia na mão, ela vai falar, essa pessoa aí é um cristão, essa pessoa é um seguidor do Senhor Jesus, entendeu? Então é um testemunho. Sabe, tem pessoas, irmãos, que pode estar chovendo, elas têm vergonha até de andar com guarda-chuva, sabia? Tem vergonha de andar com guarda-chuva. E tem muitas pessoas que o início da sua fé, elas também se sentem um pouco receadas de andar com a Bíblia, porque ela está se desligando do mundo, né? E muitas vezes ele está desejoso que o mundo o receba. Irmão, nós não somos mais do mundo. Nós não estamos preparando a nossa vida para vivermos nesse mundo. Nós estamos preparando a nossa vida para vivermos com o Senhor. E o Senhor, Ele tem dito para nós, que para nós nos preocuparmos em aprendermos a palavra de Deus, porque está escrito que nós devemos examinar as Escrituras, porque ali está escrito a respeito de Jesus, e ali testemunha a respeito de Cristo. Então, andar com a Bíblia na mão é andar contra o que o mundo está praticando, contra o que o mundo está fazendo. E nós não precisamos ser aceitos pelas pessoas, irmão. Não precisamos. Não tem esse negócio que a pessoa vai me achar se eu estiver com a Bíblia na mão. Não vai achar nada se eu estiver com a Bíblia na mão, não é? Muitas pessoas têm vergonha, não se envergonham de coisas que deveriam se envergonhar. E nós, às vezes, temos um livro rico, riquíssimo, né? Riquíssimo, preciosíssimo, e às vezes nós chegamos na casa do Senhor e estamos sem esse livro preciosíssimo, esse livro riquíssimo aí, né? E nós estamos tendo uma preocupação especial, até nós fizemos uma campanha aqui arrecadando Bíblias para poder dar para os irmãos que não têm e que também não têm condições de adquirir, né? Porque quem tem condições de adquirir é o melhor investimento que tem, Então, é importante, é precioso virmos com a Bíblia na casa do Senhor, porque ali eu vou encontrar Salomão, sábio Salomão, que foi cheio de Deus e escreveu provérbios para nos orientarmos através desses provérbios, de maneira a agradarmos o Senhor. Aí também ele escreve o livro de Eclesiastes. Ele escreve o livro de Eclesiastes, mas enxergando as coisas como um homem natural. Outrora, quando nós não conhecíamos a Deus, nós enxergávamos as coisas segundo as coisas naturais. Hoje que nós conhecemos ao Senhor, nós já não enxergamos assim, nós enxergamos pelo viés da palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus nos ensinou, por aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E eu vejo aqui, se você quiser ler comigo, se você tiver a Bíblia em mãos, a gente ser igual aquele povo, os bereanos, quando Paulo ia ensinar a palavra de Deus, eles estavam todos com os livros na mão também para conferir se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras, né? Aquilo que estava falando estava de acordo com as Escrituras. Logicamente, irmãos, aqui eu estou me referindo aos irmãos que têm condições, que leem, né? Que têm facilidade para ler, que têm um discernimento maior e mais agudo concernente aí
a palavra de Deus. Então está escrito assim no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Amém? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Não em cima nos céus, porque em cima nos céus o tempo é eterno. Aqui na terra, o tempo se conta em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Então, para cada propósito aqui no mundo, aqui, há um tempo certo. E eu quero dizer para você, amado, que o tempo certo, para nós que somos cristãos, ele está determinado por Deus. E que muitas vezes nós ficamos ansiosos demais e atropelamos as coisas através da nossa ansiedade, por não termos paciência de esperarmos no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência em quem? No Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações, e muitas das orações que nós pronunciamos diante de Deus, é o próprio Deus fazendo em nós o querer como efetuar. É o próprio Deus colocando algumas determinações no nosso coração, para nós intercedermos a Ele, orarmos a Ele por aquilo que foi colocado em nosso coração. Mas aquilo que foi colocado em nosso coração, não somos nós que iremos determinar a ocasião certa de chegar, a ocasião certa de vir, a ocasião certa de receber. Não, não. Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? E a Bíblia fala claramente: aquele que se apressa com o seu pé, o que acontece? Aquele que se apressa com o seu pé, peca. Aquele que se apressa com o seu pé, faz as coisas atravessadas. Aquele que se apressa com suas atitudes, com a sua ansiedade, às vezes, ele pode estar buscando algo que não lhe será benéfico no amanhã. Então Salomão, ele fala que há um tempo para todo propósito. Irmãos, tem alguns propósitos que Deus tem para a nossa vida que não é fácil de nós acreditarmos. Porque são coisas tão grandiosas e coisas que estão tão além da nossa capacidade, das nossas condições, mas tão além, tão além, tão além, tão além, tão além, que às vezes nós ouvimos uma promessa de Deus, nós falamos: isso aí não vai acontecer nunca. Porque tão grandiosa que é, tão tremenda que é, tão magnífica que é, às vezes nós achamos que isso não vai acontecer conosco, isso não vai se manifestar em nós, nós não seremos alvo dessas bênçãos. Por exemplo, irmãos, bem assim, você sabe que Maria, tinha 13 anos de idade quando Gabriel chegou para ela e disse para ela que ela ia ser mãe. Porque uma moça naquela época, a partir da primeira menstruação, ela já havia a combinação de casamento. Por isso que fala que Maria era prometida em casamento para José. Aos 13 anos de idade, aproximadamente. Aí ela recebe o anjo faz para ela uma promessa: você vai ser a mãe do Salvador. Espera aí, Gabriel, será que está maluco? Será que o anjo Gabriel está doidão? Será que ele realmente está trazendo uma promessa séria, uma promessa verdadeira? Será que está? Mas Maria, na sua capacidade de ser uma moça grandiosamente espiritual, porque Deus não ia escolher uma outra pessoa,
para que fosse mãe do Salvador, a não ser uma pessoa que tivesse ligação com Ele, que tivesse um coração dobrado na presença do Senhor, uma pessoa que estivesse com o coração pronto para fazer a vontade de Deus. José, segundo a tradição, ele tem aí uns 18 anos aproximadamente, uns 18 anos, né? Então, irmãos, quando o anjo falou que ela não podia entender, não podia compreender, mas ela pediu uma explicação. Olha, eu não sou casada, eu estou prometida em casamento, mas eu não sou casada, eu nunca tive e não tenho relações com ninguém, como é que isso vai acontecer? Aí, logicamente, que a explicação é algo sobrenatural, porque o milagre que ia acontecer era algo sobrenatural, era algo grandioso demais, era algo tremendo demais. Então, quando o anjo fala, olha, vai ser gerado pelo Espírito Santo. E então ela não questionou mais, ela então se submeteu à vontade do Senhor e disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Deus, do meu Rei. Né? Agora, irmãos, 3 anjos visitaram uma outra mulher, visitaram o marido dela, né? O marido dela era exatamente 10 anos mais velho do que ela, e estavam numa idade avançada, né? Assim como idade avançada tinha Zacarias e Isabel, que foram os pais de João Batista, né? E que eles também estavam em idade avançada, e quando o mesmo anjo Gabriel foi lá com a notícia de que Isabel estaria grávida, né? Zacarias, ele ficou assim, duvidando, e a dúvida dele é caracterizada porque ele ficou mudo por não ter acreditado. Ficou mudo, não falou mais nada. Agora, o anjo diz para ele, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. Então, Zacarias, ele havia orado durante muito tempo, logo após os seus primeiros anos de casamento, que ele percebeu que Isabel era estéril também. Ele orou juntamente com Isabel para Deus lhe dar um filho. Mas eu li aqui, irmão, que há um tempo determinado por Deus para todos os propósitos debaixo aqui na terra. Há um propósito, e às vezes nós achamos que o propósito de Deus só irá se cumprir se nós tivermos condições de alguma forma, de alguma maneira, cooperar com aquilo. E por que o anjo falou para Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração, e Zacarias não acreditou? Porque quando ele era novo, não teve filho, e agora que já avançado em idade, ele já sabia que Isabel e ele não podiam mais gerar, né? Mas quando Deus tem uma promessa, Ele não a baseia nas nossas condições. Quando Deus tem uma promessa para você, Ele não está baseando na sua beleza, na sua força, nas suas condições financeiras, não está baseando nas suas condições fisiológicas, não está baseando em nada de você, nada. Ele está tão apenas baseando-se no poder da sua palavra. E lá em Hebreus, no capítulo de número 11, nós lemos ali um relato dos heróis da fé. E quando começa o capítulo 11, o autor desse livro, ele começa a dizer assim, que pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra do Senhor. O Senhor ordenou e veio à existência. Nenhum homem, por mais fantástico que ele seja, por mais inteligente que ele seja, por mais capacitado que ele seja, ele jamais consegue fazer alguma coisa do nada. Tem que ter alguma matéria em suas mãos para ela transformar naquilo que ele quer transformar. Mas o Senhor não. O Senhor, pelo poder da sua palavra, pelo seu mandar, Ele ordenou e tudo se fez. Amém? Ele mandou e as coisas foram criadas, as coisas foram feitas.
Então, quando ele está falando para Zacarias, trazendo a resposta para Zacarias, o Senhor não está se baseando na capacidade de gerar de Zacarias ou de sua esposa Isabel. O Senhor está falando, garantindo na palavra dele, a palavra do Senhor que permanece para todos sempre, a palavra que tira obstáculos, a palavra que supera obstáculos, a palavra de vitória, a palavra de graça, a palavra de bênção, a palavra do Senhor que permanecerá eternamente. Então, quando ele faz alguma promessa, não a faz baseando em capacidade humana. Não faz baseado em capacidade humana. 3 anjos vão visitar Abraão e Sara. E esses anjos trazem uma mensagem para eles, falando com Abraão, dizendo que Sara geraria e lhe daria um filho. E Sara estava atrás da porta ouvindo, com os ouvidos ali, ó. E ela começou a rir. Porque ela duvidou. Por que ela duvidou, irmão? Porque ela estava com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Ela duvidou por isso, porque ela estava com 80 anos de idade. E Abraão estava com 90 anos de idade. Se você quiser me acompanhar aí e abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 22. O que está escrito aí em Gênesis, capítulo 21, melhor dizendo, 21. Está falando do nascimento de Isaac. Isaac foi o filho gerado por Abraão e por Sara. Está escrito assim: o Senhor foi bondoso com Sara. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Até mesmo naqueles momentos que nós achamos e não vemos bondade alguma. Sabia? Tem coisas que acontecem com a gente, muito embora a Bíblia dizendo assim, a Bíblia fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas coisas acontecem que nós, de princípio, não conseguimos enxergar nenhum bem naquilo que está acontecendo. Mas está escrito assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Amém? Glória a Deus, irmãos. O apóstolo São Paulo fala assim, que Deus, Ele é fiel. Ele também fala que ainda que sejamos infiéis, e não é difícil ser infiel não, ainda que sejamos infiéis, Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade é da personalidade divina, é do caráter de Deus. É do caráter de Deus. Ele é fiel. Fala para o teu irmão assim: irmãozinho, Deus, Ele é fiel, Fábio. E da maneira como Ele prometeu a Sara, está escrito aí, da maneira como Ele falou para Sara e ela duvidou, foi exatamente da maneira como Ele falou que aconteceu. Amém? Irmão, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, presta atenção que eu vou falar para você. Não pense você que Deus tem promessas para as pessoas que não se ligam a Ele, não se interessam por Ele e não se apegam a Ele. Para essas pessoas, Ele tem
a promessa da salvação para quem está longe do Senhor. Mas para aqueles que estão perto do Senhor, as promessas, elas são direcionadas àquelas pessoas que Deus tem escolhido para manifestar nessas pessoas o testemunho da glória da palavra dele. E assim foi com Sara. Foi com Sara. E por que, irmão, que Sara riu? Está equivocado. Mas interessante, irmãos, quero discorrer com você aqui, por isso que eu quero que você tenha a Bíblia em mãos. No versículo 2 diz assim: Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice. Olha que importante agora. Na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus, na promessa que ele fez. Então Deus fez uma promessa, mas aquilo não ia se cumprir no dia seguinte. Ela estava com 80 anos, logicamente, se você tivesse no lugar de Sara, ou se eu tivesse no lugar de Abraão, eu ia aqui, mandar bala para ter o filho logo. Não é verdade? Não é assim, irmão? É lógico. Tem a promessa, mas aquilo não vai se cumprir, porque não era uma obra realizada pelo Espírito Santo, era uma promessa de Deus, mas que haveria de ter a cooperação do casal. Os filhos são herança do Senhor, mas se não houver a coabitação, não haverá filho, consequentemente não terá as heranças do Senhor. Aí, o que nós aprendemos, irmãos? Que quando Deus promete, Ele fixa a data do cumprimento da promessa. E desde o momento em que Ele fez a promessa, sabe quantos anos demorou para eles ter um filho? 10 anos. Se com 80 estava difícil, imagine com 90. Mas a promessa de Deus não se baseia na condição humana, na força humana. Não se baseia. Porque Deus tinha um propósito. E quando há um propósito específico da parte de Deus, esse propósito não vai faltar, não vai falhar, ainda que sejamos infiéis. Mas Deus permanecerá fiel. Amém? Deus permanecerá fiel. Ela riu, mas Deus foi fiel. Não é porque ela riu duvidando que o Senhor não ia cumprir, porque o Senhor tinha propósito no nascimento da criança. O nascimento daquela criança geraria uma nação. Uma nação. Então, a data foi fixada pelo Senhor. Agora no versículo 3 diz assim, que o nome do menino era Isaque. E o que quer dizer Isaque? Isaque quer dizer riso. Quer dizer riso. O Senhor falou para colocar o nome de riso. Por que o Senhor falou para colocar o nome de riso? Para que Sara nunca mais esquecesse de que ela duvidou e que o nome de Isaque, riso, era devido a essa dúvida dela, e quando ela fosse chamar o nome dele, ela iria se lembrar sempre da promessa e do cumprimento que Deus deu. Deus tem uma promessa para você? Tem uma promessa para nós? Tem, irmão. Então pode ficar sossegado. Não adianta você querer adiantar os planos de Deus, não. Não adianta você querer superar, você querer ir na frente, não adianta. Não adianta você ser afobado, não adianta você ser ansioso, não adianta. Escuta, você não é Senhor de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Você não manda nele. E não adianta você querer ficar bravinho ou nervosinho, porque aquilo que Deus prometeu não está chegando, está demorando. Se foi Ele que prometeu, o problema é dele, é Ele. Então acalma o teu coração, acalme a tua vida, tranquilize a tua alma. Pare
Para de ficar correndo de um lado para o outro, buscando aquilo que você não pode encontrar. E se você encontrar através dos seus próprios esforços, você pode se arrepender. Você pode se arrepender. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Olha o que fala, que no versículo de número 4 diz assim: quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão sabia que Isaque era uma promessa dele, uma promessa de Deus. E Abraão, ele buscou cumprir, obedecer tudo o que Deus falou com respeito ao filho. Tudo. Tintim por tintim, tudo. É por isso que ele é o pai na fé de todos nós, irmão. Por isso. Então, Abraão levou o menino para ser circuncidado, né? Era uma aliança que havia sido feita. Agora veja bem, irmão, no versículo de número 5, está escrito assim: estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quantos anos ele tinha? Quantos? 100 anos de idade. 100 anos de idade, irmão. Abraão, ele foi diferente de Sara. A Bíblia não diz que Abraão duvidou das promessas de Deus, mas o apóstolo São Paulo, apontando para ele, diz assim, que Abraão, ele foi sendo fortalecido na fé e foi dando glória a Deus por aquilo que Deus havia prometido. Ele não riu, ele não duvidou, ele não se chateou com Deus. Ele era chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, irmão Marcos. Ele era chamado amigo de Deus. Viu, meu irmão? Você que está me acompanhando aí, ó. Ele era chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque desde o momento em que ele foi chamado, ele sempre prestou obediência ao Senhor. Nos momentos mais difíceis da vida dele, ele não desobedeceu a Deus. Não desobedeceu. E o que? Com 100 anos de idade, irmão, ele ficou firme ali. Agora, eu quero levar você, amado irmão, eu quero levar você a andar comigo aqui um pouco na Bíblia. Sempre quando Deus tem uma promessa muito grande, às vezes Ele coloca também uma prova muito grande. Viu? Às vezes Ele coloca uma prova muito grande. E você sabe, irmãos, que ninguém conhece o coração um do outro. Ninguém conhece. Às vezes nem você conhece o seu coração, porque você não conhece a reação que você tem em determinadas situações. Às vezes você pode até condenar alguém que teve uma reação, mas o cara é crente, né? Mas você não passou por uma situação idêntica, consequentemente você não sabe qual seria a sua reação. Não sabe. Não sabe. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus pôs Abraão à prova. O que Deus fez? Pôs Abraão à prova. E nós vamos ver no capítulo de número 22, como foi a prova que Deus pediu para Abraão. Guarda uma coisa na tua cabeça: você é Abraão, você tem um filho que você recebeu por promessa de Deus, e a promessa de Deus não era apenas para o nascimento do filho, mas que por intermédio desse filho nasceria uma nação. Abraão, um homem inteligentíssimo,
Abraão, amigo de Deus, Abraão analisava cada situação, ele não tomava decisões precipitadas, não enfiava os pés pelas mãos, não colocava a carroça à frente dos burros, não, ele já tinha idade, ele era de muita idade, e a idade nos ensina, sabe? A idade nos educa, a idade nos ensina, a idade nos traz discernimento, a idade nos traz experiência. Sabe o que Deus fala para Abraão? Sabe, irmão, o que Deus ele fala para Abraão? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. A prontidão de Abraão para ouvir Deus estou aqui. Abraão, estou aqui, Senhor. O que é que o Senhor deseja? O que é que o Senhor quer? Cara prestativo. Então ele diz o seguinte: então disse Deus, olha só, tome seu filho, seu único filho. Não tinha outro filho da promessa a não ser Isaque. Toma o teu filho Isaque, a quem você ama, tocando no sentimento dele, o teu filho Isaque, a quem tu amas, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Olha, irmão, que maldade de Deus. Você não acha? Você não acha? Mas preste atenção, irmão. Preste atenção na promessa que Abraão recebeu. Preste atenção na promessa que você tem de Deus e na prova que Deus vai lhe dar. Porque Ele vai fazer com que você enxergue que aquilo que Ele prometeu jamais vai se cumprir. E se cumprir, você vai perder aquilo, porque o Senhor vai pedir aquilo em prova para você. Isso tudo para descobrir o que você tem realmente no coração. Você se lembra do povo que foi tirado do Egito? Eles tinham 3 dias para atravessar o deserto, irmão. 3 dias para chegar na terra prometida. 3 dias, 3. Sabe quantos anos eles ficaram perambulando? 40 anos. E por que eles ficaram perambulando 40 anos? Porque eles tinham ingratidão no coração e não reconheciam a bondade de Deus, não reconheciam o que Deus havia feito por eles, e o coração deles estava lá no Egito, nas coisas, embora sendo escravo, eles tinham que comer, tinham que beber, porque vinha até eles, sabe? Aquelas pessoas que são mantidas pelo Estado, e elas não querem fazer absolutamente nada para ir em frente e conseguir a sua independência, querem ficar sempre dependente de alguém, de alguma coisa, sabe? Aquela pessoa que acostumou a receber aquela coisinha todo mês, tá bom, tá maravilhoso, e continua a vida toda, sem perspectiva alguma, sem sonho algum de se autorrealizar, viver sempre na dependência, sempre dependente. Olha lá. Lá no deserto, a Bíblia fala que Deus colocou o pessoal à prova para ver o que tinha no coração dele. Deus coloca você à prova para ver o que tem no teu coração. Deus coloca você à prova para ver o quanto você o ama. Ô Pedro, você me ama mais do que os peixes aí? Ô Senhor, tu sabe que eu te amo, mas você me negou. As 3 vezes que Pedro negou, o Senhor o fez confessar. Não é assim? A Bíblia nos fala que toda aquela geração que saiu do Egito morreram no deserto. Só 2 deles entraram na terra prometida, Josué e Calebe.
Se você tiver a oportunidade de conhecer e tomar a Deus que você tenha, se você tiver esse sonho. Se você não tiver, né? Mas se você sonhar isso, né? Irmão, você vai ver o quão rápido é você sair do Egito e ir para Israel. Tem estrada hoje, tem tudo, né? Mas o tempo é muito rápido. Então era para eles, mesmo estando a pé, não iam demorar tanto tempo, mas por causa da incredulidade deles, morreram tudo no deserto. Irmão, pelo amor de Deus, o Senhor não nos tirou do mundo para morrermos na caminhada. O Senhor nos tirou do mundo, nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos fortalece, que nos ajuda e que nos conduz dentro da vontade de Deus para continuarmos firmes na caminhada. Muito embora hoje a igreja está sendo terrivelmente desafiada, porque a igreja está sendo atraída pelos prazeres do mundo, sabe? Coisas às vezes que você deixa de vir ao culto para assistir um jogo de um time de futebol. A sua prioridade, coisas que às vezes você deixa de vir na casa do Senhor para assistir qualquer coisa na televisão ou qualquer outra coisa. Você deixa de ouvir a palavra que é eterna, deixa de fazer igual Maria fez, escolher a boa parte e se dedica aí a qualquer coisa fútil, que não lhe trará de forma alguma, nem absolutamente nada de sustentação espiritual. Então, irmão, ele fala para Moisés, para Abraão, e Abraão, ele é obediente. Então, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Irmão, olha só uma coisa. Imagine você a cabeça de Abraão. Eram 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Eles não viam dificuldade em caminhar, porque não tinha outro meio de locomoção, a não ser num jumento, mas eles não tinham dificuldade. Eles eram acostumados a caminhar, acostumados a andar. Então, Abraão, ele pega o filho e pega 2 dos servidores, 2 jumentas com os materiais, e ele começa a caminhar. Imagina a cabeça o filho não sabia o que havia de acontecer. Os 2 servos também não sabiam o que havia de acontecer. Sabiam que iam lá sacrificar, mas não sabia mais nada, absolutamente mais nada. Agora, irmão, coloque-se no lugar de Abraão. Você tem um único filho, uma promessa de Deus. Era uma prova. Sabe o que a Bíblia fala? Não vem sobre nós tentação alguma, da qual não podemos suportar. Antes, com as tais das provações, vem também a graça do Senhor para nos dar o escape. Então, Abraão, ele confiava em Deus. Como podemos extrair do versículo uma palavra de Abraão, que ele declarava a fé dele? Vamos ler aqui, está escrito assim, olha, no capítulo 22, versículo 5. Chegou, olhou ao lugar de longe, disse para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós 2, eu e o rapaz, vamos adorar. E ele não fala assim: depois de adorarmos eu voltarei. Ele fala no plural: voltaremos. Eu estou indo com o rapaz, estamos indo para adorar,
nós vamos adorar e voltaremos. Voltaremos. Então, ele muito sábio, ainda que eu creio que um tanto quanto temeroso por aquilo que estava sendo pedido a ele, mas ele sabia, ele guardou a promessa de Deus na mente dele, de que aquilo que Deus prometeu, Deus não iria tirar, Deus não ia arrancar. E agora vejam bem Isaac, sabe quantos anos Isaac tinha, irmão? 33 anos. Isaac foi uma pessoa que andava com seu pai, alguém que confiava em seu pai era exemplo para ele. E Isaac, assim como Abraão era obediente a Deus, Isaac percebia isso, ele também era muito obediente a seu pai. E o que ele faz, Abraão faz? Abraão coloca a lenha nos ombros de Isaac. Você lembra alguma coisa de alguém que carregou alguma coisa nos ombros? Lembra de alguém que tinha mais ou menos a mesma idade, 33 anos e pouco? Lembra? Lembra de Jesus, que ele pegou a cruz, o lenho, e carregou nos ombros? E que aquilo lá não foi homem algum que pôs, aquilo lá foi uma determinação de Deus. E sabe por que foi uma determinação de Deus? Para trazer sobre nós aquilo que jamais poderíamos obter, a salvação, garantida por Deus em Cristo Jesus, através daquilo que o Senhor fez por mim e por você, oferecido a Deus. Olha só, irmão, Isaac também era uma pessoa prestativa. Ele pegou aquela lenha, foi carregando, ele ficou observando, falou para o pai assim: pai, espera uma coisa, tá aqui, a lenha está aqui comigo, o senhor tem o cutelo para imolar o sacrifício, mas onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro para ser oferecido em sacrifício, para ofertarmos a Deus? Onde é que está o cordeiro? João Batista vê ele e diz assim: eis aí o cordeiro de Deus. Por que João Batista diz para Jesus: eis o cordeiro de Deus? Porque quando Isaac pergunta para o pai sobre o carneiro, o cordeiro ele é o macho da ovelha, e o cordeiro é a cria do cordeiro com a ovelha, né? É o recém-nascido. Então, irmãos, Isaac, ao questionar o pai fala assim para ele: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. E quando eles chegam lá, irmão, veja a obediência de Isaac. Abraão estava com estava com 130 e poucos anos. Se com 100, 90 ele estava debilitado, imagina com 130. Isaac não poderia dar no pé? Poderia ou não? Mas ele permitiu que o pai dele o amarrasse. Ele permitiu que o pai dele o colocasse sobre o altar, sobre a lenha. Vai comigo, vem comigo. Vamos lá no Getsemane, vamos lá, aonde Jesus ele faz a sua oração a Deus. Aonde Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor Jesus Cristo, muito submisso a Deus, completa a oração dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isaac estava ali, permitiu que o pai, com muito mais idade,
o amarrasse, o colocasse sobre a lenha, sobre o altar e sobre a lenha, ele poderia muito bem dar no pé, ele poderia muito bem sumir, mas não, ele preferiu obedecer ao seu pai, por saber quem seu pai era, por saber o quanto seu pai era dedicado a Deus, por saber que seu pai não tomava nenhuma iniciativa se Deus não lhe orientasse. Irmãos, Deus provou Abraão até o último minuto. Deus provou Abraão até o último minuto. Sabe por quê? Porque na hora que ele levanta o cutelo para imolar o próprio filho, ele está com aquilo na cabeça. Esse meu filho aí, dele vai vir uma nação, é promessa. É promessa. É promessa de Deus. É promessa de Deus. E quando Deus, amado irmão, quando ele levanta o cutelo, a Bíblia fala que um anjo do céu bradou. Chamou: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal para o menino. Olha, irmão, até onde Deus levou e até onde Abraão conseguiu ir na sua prova. Tem muitos de nós que somos colocados à prova, sabia? E logo no começo a gente já larga a mão. Logo no começo a gente já desiste. A gente quer muita coisa de Deus. A gente deseja muita coisa de Deus. A gente pede coisas e não sabendo o que vai nos custar essas coisas. Mas se é uma promessa de Deus, ela não finda. Por mais dura que seja a prova, por mais difícil que seja a prova, o Senhor vai estar ali. No último minuto ele brada: pode parar. Pode parar. Agora eu sei que você me é obediente, porque você não me negou nem mesmo o único filho teu, aquele a quem você ama. Eu sei que você me é obediente. Eu não quero o teu filho, não. Aliás, o teu filho fui eu que dei para você. Eu dei para você porque dele eu vou fazer uma grande nação. Amém? Vou fazer uma grande nação. E no mesmo instante, irmão, estava lá um cordeiro com seu chifre preso nos galhos. E o Abraão foi lá, tirou o filho dele dali, né? Mas Deus não tirou o filho dele da cruz do Calvário. Deus não tirou Jesus Cristo da cruz do Calvário. Não tirou. Jesus Cristo foi até o fim. E a morte não foi o fim. A morte foi a anunciação da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu. Mas para vencer a morte ele tinha que ter morrido. Mas louvado seja Deus que não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui conosco, vivo conosco aqui. Aleluia. E hoje nós vamos trazer à memória aquilo que ele fez. Aleluia. Nós vamos trazer à memória, a memória, a memória. Abraão levou a promessa na memória. E nós, ao participarmos da Santa Ceia, vamos trazer um memorial, vamos trazer à memória aquilo que Jesus Cristo, o Senhor, fez por nós, providenciando a cada um de nós a salvação.